Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado por todo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, hoje, dia 17 de novembro de 2019, vamos gravar o primeiro vídeo do dia. Encarecidamente, eu peço a todos para poder me acompanhar. Neste vídeo, eu vou falar sobre Vasco da Gama e Goiás, jogo que ocorre amanhã. E vamos falar aqui também de um assunto importantíssimo. Possivelmente milhões de dinheiro entrando no Vasco da Gama em 2020. As fontes são confiáveis, então a gente pode falar aqui no canal. Primeiramente, Vasco e Goiás. Compromisso referente à 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco joga amanhã em São Januário às 19h30. Eu estarei lá. Cerca de 15 mil ingressos já foram vendidos. E o Vasco tem a obrigação de vencer esta partida. Conforme a gente tem dito sempre aqui, a obrigação de time grande, gigante como o Vasco da Gama, é de estar em competições internacionais. Então o Vasco vai com tudo, no mínimo, para poder buscar uma vaga na Copa Sul-Americana, e a gente vai estar torcendo muito pelo Vasco da Gama. O Vasco hoje faz um recreativo. O técnico Vanderlei Luxemburgo deverá repetir a mesma escalação do time que jogou contra o Flamengo, salvo o Iago Pikachu, que não terá condições de jogo devido ao terceiro cartão amarelo. O Castan, nosso capitão, volta. Com isso, Ricardo Graça, infelizmente, vai para o banco. O Vasco tem um retrospecto muito positivo contra o Goiás aqui no Rio de Janeiro. Ao longo da história, são 19 jogos. O Vasco tem um aproveitamento de 63% jogando contra o Goiás aqui no Rio de Janeiro. São 12 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas. Vamos lembrar que o Goiás ficou de 1976 a 1992 sem vencer o Vasco da Gama. 16 anos. Ao decorrer deste período, foram 9 jogos. Então, a gente espera que o Vasco repita a escrita, que os jogadores fiquem calmos, principalmente o Castan, que é o jogador que mais tomou cartão amarelo do Vasco neste campeonato brasileiro aí ao longo da temporada. O Castan, em 37 jogos, tomou 15 cartões amarelos. É muita coisa. Meus amigos, vamos falar aqui sobre dinheiro. O Vasco passa por uma situação muito difícil financeiramente. Isto não é segredo para ninguém. As cotas de TV do Vasco estão comprometidas até 2024. O Vasco possivelmente vai ganhar dinheiro aí. O mercado europeu está muito agitado. Segundo o jornal The Sun da Inglaterra, o técnico Maurício Pochettino do Tottenham pediu a contratação do Philippe Coutinho. O Philippe Coutinho, ele tem contrato por empréstimo com o Bayern de Munique até o dia 30 de junho de 2019. O Bayern de Munique tem a opção de compra. No entanto, o Tottenham vem muito forte para poder levar o Philippe Coutinho. Philippe Coutinho que tem contrato com o Barcelona até o dia 30 de junho de 2023.
Então é uma possibilidade muito grande do Vasco ganhar um dinheiro aí. O Vasco tem direito a 2,5% referente ao mecanismo de solidariedade. O jogador não vai ficar no Barcelona, seja para poder vendê-lo para o Bayern ou para o Tottenham. Isso vai ocorrer. Ele não vai ficar no Barcelona. Então, uma possibilidade aí de recurso para o Vasco da Gama. Como o The Sun é um jornal que a gente pode confiar, a gente taxa aqui que o Tottenham realmente tem interesse. Inclusive já teria apresentado uma proposta aí para a equipe do Barcelona. Outro jogador que pode ser negociado agora na próxima janela, no começo do ano, é o Alan. O L'Équipe, que é um jornal que respeita muito o Vasco da Gama, a história do Vasco, jornal francês, cravou que o PSG aceitou a proposta do Napoli referente ao Alan. O PSG vai pagar cerca de 269 milhões de reais para o Napoli. O Alan, ele ficou muito sem ambiente lá no Napoli, teve uma discussão lá com o filho do presidente do Napoli, mas isso ganhou mais força ao decorrer desta semana. Inclusive, tá aí por detalhes aí essa situação aí de fechamento de contrato entre PSG e Alan. Isso é importante porque o Vasco também ganha o mecanismo de solidariedade deste atleta, que daria cerca de 7 milhões de reais. Isso é mais importante ainda porque o Vasco recebendo o mecanismo de solidariedade do Alan e também do Felipe Coutinho, possa ser que a gente fique mais um tempo com o Thales Magno. O Thales Magno, que com certeza já tem proposta para poder deixar o Vasco. O Vasco passa por uma situação financeira bastante delicada. Cedo ou tarde terá que vender o jogador. E pode ser que isso aí possa ser um refrigério para os cofres aí do Vasco da Gama, para essa asfixia financeira, e o Thales Magno fique conosco por mais algum tempo, né? Essas duas negociações passou da fase de especulação, é realidade, a gente pode cravar aqui porque são duas fontes muito fortes, duas fontes internacionais que merecem respeito, como o jornal The Sun e o L'Équipe principalmente. Então vamos aguardar aí as cenas do próximo capítulo. A gente só pede para que esse dinheiro ele seja bem administrado no Vasco da Gama. O Vasco vai receber também aí os benefícios aí de premiação do Campeonato Brasileiro. Alguma coisa já foi adiantada para poder quitar salários, mas a gente pede para que esse dinheiro ele seja monitorado para que não venha acontecer igual o dinheiro do Paulinho, que ninguém sabe para onde foi. Então, vamos cuidar do Vasco, tem que ter responsabilidade na hora de gerir esse dinheiro. Particularmente, eu não confio nesse Alexandre Campelo, então todo cuidado é pouco, meus amigos. Então essas eram as notícias que eu gostaria de trazer para os amigos. Falar que se houver responsabilidade, 2020 pode ser sim um ano de mais tranquilidade para o Vasco da Gama. Que embora as cotas de TV estejam adiantadas até 2024, o Vasco vai ter sim aí dinheiro aí do mecanismo de solidariedade e de possível venda aí de atletas aí. E mencionamos aqui a partida envolvendo Vasco da Gama e Goiás. Sem enrolação, sem propaganda, feito com carinho aí para você,
torcedor e torcedora do Vasco da Gama. Estamos juntos, Vasco neles. Valeu!